Galera, Demon Slayer está de volta com o início da batalha final no primeiro filme da trilogia que vai adaptar o Arco do Castelo Infinito para o anime. E o filme está dando o que falar. Eu assisti ao longa neste último final de semana e neste vídeo agora do The Geek eu trago uma análise completa, sem spoilers, sobre Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Castelo Infinito e respondo pra vocês, o início da batalha final valeu a pena? Venha descobrir logo após a vinheta. Que noite maravilhosa! Eu sou o Murilo e você está assistindo ao The Geek. Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, Kimetsu no Yaiba Demon Slayer está de volta. Depois de um longo hiato, mais de um ano de espera, saiu finalmente a primeira parte do tão aguardado desfecho de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, que vai adaptar para o anime o Arco do Castelo Infinito. O filme Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Castelo Infinito já está em exibição nos cinemas brasileiros e nos cinemas mundiais e é um completo sucesso de público e de crítica. Eu assisti ao filme e garanto para vocês que é um baita, mas um baita de um filme. E ao contrário, por exemplo, do que aconteceu no arco da Vila dos Ferreiros, ou no arco ali do treinamento dos Ashiras, que a gente teve filmes de Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, no cinema, mas que na verdade eram um agrupado de episódios que davam início à temporada. Aqui em Demon Slayer Castelo Infinito, não é assim. É realmente um filme que tem cara de filme, não é um agrupado de episódios. Tanto é que esta produção tem mais de 2h30 de duração. Então tem muito material dentro desse filme, com certeza, e é uma coisa de outro mundo. Se Demon Slayer Kimetsu no Yaiba se notarizou pelo fato de ter uma animação linda, esplendorosa, que mistura efeitos 2D com efeitos 3D, aqui a animação supera qualquer coisa que já tínhamos visto até então de Demon Slayer. É uma chuva de animação, é algo extremamente lindo de se ver. Um exemplo, sem entrar muito em spoilers, é que, por exemplo, o Castelo Infinito, ele tem uma estética própria, ele vai se moldando, como se fosse um bloco de Minecraft que vai criando e vai se amplificando. E esta amplificação tem um efeito muito 3D que dá uma imersão muito legal para quem está assistindo ao filme, mesmo o filme não sendo em 3D. E se você tá, por exemplo, numa sala IMAX, cara, isso é de explodir sua cabeça. Tem hora lá que os Ashiras, assim como o Tanjiro e os seus amigos, estão caindo, ou até mesmo o Castelo Infinito está se movendo, se ampliando para cima, e você tem a sensação de profundidade, você tem a sensação de queda, como se você estivesse caindo junto com o personagem, ou subindo junto com o Castelo Infinito. E isso sem usar o óculos 3D, mas misturando a animação 2D com a animação 3D. Cara, é muito da hora, é muito massa, é algo totalmente inovador e que faz com que Demon Slayer Castelo Infinito seja, sim, a cereja do bolo. É uma pena que a gente vai ter que esperar mais 2 anos para ver a segunda parte e mais 2 anos para terminar a franquia como um todo nos cinemas. Mas é muito legal. Se você assistiu Demon Slayer na televisão, no Piratex, beleza, tudo bem, mas eu recomendo vocês irem no cinema e assistirem Demon Slayer Castelo Infinito no cinema. O surround do cinema, a emoção de estar você vendo com uma qualidade incrível. E claramente esse filme foi feito para ser visto dentro de uma sala de cinema.
toda a ambientação do filme te remete a uma sala de cinema. E uma coisa que eu tenho que ressaltar aqui com relação a ir assistir ao cinema é que me remeteu muito a assistir Demon Slayer no cinema com a minha experiência assistindo Vingadores Ultimato. Cada momento de ação, cada reviravolta da trama, o cinema explodia como se fosse um estádio. E isso me lembrou muito a memória afetiva de Vingadores Ultimato, de Homem-Aranha No Way Home, em que o cinema explodia como se fosse um estádio. Em Demon Slayer conseguiu trazer isso de volta com cenas de ação muito bem feitas. A trama basicamente segue todos os elementos ali do mangá e dá o início ao arco final do Castelo Infinito. A gente vê ali os caçadores de Onins entrando ali no Castelo Infinito após o final, o arco do treinamento dos Hashiras, em que o Muzan ataca ali o covil dos Hashiras. Os Hashiras prepararam uma armadilha ali para pegar o Muzan, só que o Muzan conseguiu escapar, invocando o Castelo Infinito e levando todos os caçadores ali. E a gente já tem alguns embates, né? Esses embates são, na verdade, 3 embates ao longo de todo esse filme de 2 horas e 40. O primeiro embate do filme é a luta da Lua Superior número 2 do Doma contra a Shinobu. Esta é a primeira grande luta de Demon Slayer Castelo Infinito e a gente tem uma luta bem legal, embora a Shinobu esteja bem longe de ser aí a grande Hashira, ela consegue até dar um certo trabalho ali, mas tem um resultado aí que eu não vou entrar muito em detalhes para não dar spoilers, e que acaba sendo de uma certa forma interessante. A gente entende um pouquinho ali também sobre o passado do Damo, nos flashbacks tão característicos aí de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, que nos explicam principalmente os passados dos Hashiras e os passados das Luas Superiores. E a gente tem um pouco do passado da Shinobu e um passado também do Damon aqui, explicando o confronto através desses flashbacks. E uma resolução que, de certa forma, me surpreendeu, embora não tenha sido o que me agradasse. É a forma como foi resolvida a luta. Mas é algo sensacional e não perde de forma nenhuma em comparação a qualquer outra luta de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, embora não seja minha luta favorita do anime. A segunda luta, e aí sim é uma luta que, meus amigos, talvez seja a luta que a gente estava mais esperando nessa primeira parte do Castelo Infinito, que é a luta da Lua Superior 6, o Kaigaku contra o Zenitsu. O Kaigaku era um aliado ali, ele era um caçador de demônios que era também um dos discípulos do avô e mestre do Zenitsu e acabou traindo os dois e se tornando a Lua Superior número 6. E a gente tem um embate dos dois e o Zenitsu, meu amigo, quando ele resolve lutar, ele faz algo que é explodidor de cabeça. Ver o Zenitsu lutando porque ele quer é algo muito foda pra quem é fã de Kimetsu no Yaiba Demon Slayer, porque o Zenitsu ele sempre lutava de forma inconsciente. Ele tinha que estar dormindo pra libertar os seus poderes. Aqui ele luta pra valer, pra honrar o legado do mestre dele, do avô dele, pra honrar o legado dele mesmo como um caçador de Onin, como um pretendente a Hashira. E é algo realmente muito, muito legal de se ver. O cinema foi abaixo com a resolução da luta e é uma das melhores lutas de Demon Slayer Castelo Infinito, primeira parte. Mas a melhor luta, aí, sem sombras de dúvidas, é a luta da Lua Superior número 3, o Akaza, contra ninguém mais, ninguém menos, Tanjiro e o Tomioka. Tanjiro e Tomioka unem suas forças para lutar contra o Akaza. E temos aí uma linda animação, com uma luta muito foda, que a todo momento o cinema explodia quando o Tomioka desperta a marca do caçador, quando o Tanjiro tira poderes lá do... e consegue dar uma reviravolta na batalha. É uma reviravolta em cima de reviravolta e é algo muito foda. É uma das melhores lutas de Demon Slayer. Se não for a melhor, eu acho que tá no meu rank 3 aí das melhores lutas de Demon Slayer. E cara,
é a essência do filme, essa luta do Akaza contra o Tanjiro e o Tomioka. É o principal evento do filme. Ao longo dessa luta também temos flashbacks aí do Akaza, explicando aí o passado do Akaza e como ele se tornou ali a Lua Superior número 3, e bem dramático, assim como é praticamente todas as histórias dos Hashiras e das Luas Superiores. Mas a cereja do bolo realmente é ver o quanto o Tanjiro se tornou um estrategista e o quanto ele evoluiu desde o início de Kimetsu no Yaiba para esse arco final do Castelo Infinito de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Tanto é que ao longo da batalha a situação se tornando cada vez mais tensa, mais perigosa, o Tanjiro ele vai lembrando de conversas que ele teve ali com o Inosuke, com o Zenitsu, com o mestre dele, com o pai dele, e essas conversas são o suficiente para fazer com que ele elabore uma estratégia para conseguir enfrentar e lutar de igual para igual com o Akaza. E é sensacional toda a batalha, é a essência de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Castelo Infinito. Mas nem tudo são flores. Embora a gente tenha essas 3 lutas que valem todo o filme e são bem desenvolvidas, embora a gente tenha uma animação bem legal, eu ainda acho que este arco deveria ter sido em forma de anime e não em forma de filme. Eu entendo o fato deles lançarem em filme e aplaudo pelo fato de ser realmente um filme e não episódios colados um no outro, mas eu acho que se fosse em anime seria muito melhor aproveitado. Os passados das Duas Superiores, o passado do Akaza, o drama do Doma e o passado do Daigaku, todos esses passados que tem esse lado de ser um pouco mais dramático, assim como o próprio passado e a motivação da Shinobu, ficam um pouco desgastados aqui no filme, em um segundo plano, em decorrência de ter pouco tempo para desenvolver e explorar tais passados. Por exemplo, quando a gente teve os passados das Luas Superiores, lá no arco da Vila dos Ferreiros, e quando a gente teve o passado de cada um dos Hashiras, no arco do treinamento dos Hashiras, a gente teve 1, 2 ou até mesmo 3 episódios para a gente sentir toda a dramaticidade e toda a carga emocional desses passados. Aqui, por ser um filme e por isso ter uma duração muito menor de tempo em relação à série, ao anime, é algo que não é jogado, é bem construído, tem todo um desenvolvimento, mas o impacto emocional às vezes não é o suficiente como seria, pelo menos na minha visão, se fosse na série, se fosse no anime. O exemplo, por exemplo, disso se trata do próprio passado do Akaza. Se fosse, por exemplo, no anime de Demon Slayer, talvez o passado do Akaza demoraria aí uns 2 episódios ou 1 episódio para você ver todo o passado do Akaza. E entre um e outro episódio haveria um hiato de dias para você se familiarizar, para você ter essa empatia para com o passado do personagem, coisa que acaba não acontecendo aqui no filme, principalmente pelo fato de que, para se ter a resolução da luta contra o Akaza, é necessário entender o seu passado. E quando esse passado nos vem à tona em forma de flashback, já tem mais de 2 horas de filme. Então você tá meio cansado de tanta coisa assim sendo mostrada pra você na tela. Então, quando vem esse passado, esse impacto perde um pouco a força. E por isso, eu acho que, ainda assim, por mais que Castelo Infinito seja um ótimo filme, por mais que a animação esteja excelente, por mais que as lutas sejam de tirar o fôlego, por mais que continue sendo bem fiel e remodulando o formato de Kimetsu na animação para o cinema, na questão de absorção da história, de empatia para com os personagens, eu acho que seria muito melhor se tivesse sido feito de forma tradicional, vamos dizer assim, no anime, na série, ao invés do filme. Mas, dito isso,
para Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Castelo Infinito, eu dou uma nota 9. É um filmaço com cenas de tirar o fôlego, com ação, com drama, com morte, com reviravoltas, com passados, com flashbacks, com Muzan sendo um FDP, enfim, tem tudo o que fez de Kimetsu no Yaiba este grande anime da atualidade. Se você não viu, vá no cinema e assista Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Castelo Infinito. Mas eu quero saber de vocês. Vocês já assistiram Demon Slayer Castelo Infinito? Gostaram do filme? Acham que foi muito bem feita a escolha de adaptar esse arco final de Demon Slayer para uma trilogia de filmes? Ou vocês preferiam que este arco final fosse mostrado, produzido e exibido na forma tradicional de anime? Deixe aqui nos comentários a opinião de vocês e bora interagir! Bem, galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de arrebentar o like, de se inscrever no canal com o botãozinho do sininho. Venha você também fazer parte do nosso clube de membros. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima! Então vamos começar a festa. É hora da diversão.